Os filmes de dinossauros muitas vezes nos mostram os dinossauros correndo a mais de 60 km por hora, conseguindo destruir árvores, alcançar carros com facilidade. Mas será que se formos analisar isto com a física da vida real, isto seria possível? Analisando o tamanho do dinossauro, a estrutura da Terra e tudo mais, utilizando a física da vida real? Muito prazer, meu nome é Will, eu acabo de finalizar a graduação em Física, então eu resolvi abrir este canal para falar sobre este assunto que eu tanto amo, que é Física. Então se inscreva no canal para você ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo para mais pessoas encontrarem o conteúdo e vamos falar sobre dois assuntos que eu gosto muito, física e dinossauros. No cinema, o T-Rex é mostrado como um animal extremamente ágil, capaz de correr a mais de 60 km por hora, perseguindo até mesmo humanos e veículos com extrema facilidade e conseguindo mudar de direção rapidamente. Então a primeira coisa que você tem que saber é que os filmes eles não respeitam a física, a natureza respeita, o cinema não. Então a primeira coisa que nós temos que analisar é o tamanho de um T-Rex, e isto já muda a história completamente. Um T-Rex adulto tinha cerca de aproximadamente 12 a 13 metros de comprimento, com 4 metros de altura no quadril e cerca de 7 a 9 toneladas de massa. Ele pesava muito mais do que um elefante africano. Na física, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia. A inércia é justamente a primeira lei de Newton. Ela nos diz que um objeto permanece no estado que ele está, a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Ou seja, se um objeto ele está em repouso, você só pode mudar o estado deste objeto colocando uma força externa que faça este objeto se mover, senão ele vai ficar em repouso para sempre. E se um objeto está se movendo, você só consegue parar ele aplicando uma força externa que faça ele parar, senão ele vai ficar se movendo para sempre. E quanto maior for a massa de um objeto, mais difícil vai ser para mudar o estado deste objeto, porque você concorda comigo que é muito mais difícil você conseguir empurrar algo que seja extremamente pesado do que você empurrar um carrinho de supermercado vazio, por exemplo, que é extremamente leve e ainda tem as rodinhas para te ajudar. Mas só para você entender que quanto maior a massa, mais difícil é de mudar o estado daquele objeto, é mais difícil de parar aquele objeto ou de colocar aquele objeto em movimento. Então maior é a força para acelerar, parar ou mudar de direção. Ou seja, correr rápido não é simplesmente mover as pernas, é controlar toneladas de matéria em movimento. As pernas de um Tiranossauro Rex eram extremamente fortes, extremamente grandes e adaptadas para suportar o peso do T-Rex. Então aqui vem um detalhe crítico: força não significa velocidade. Para correr como ele corre nos filmes, ele precisaria dar passadas longas e aplicar enormes forças no solo e absorver impactos gigantescos a cada passada, porque cada passada dele, cada passo seria algo extremamente poderoso. Quando você está correndo, o seu pé absorve o impacto da terra, absorve o impacto de quando o seu pé bate no chão. Por isso que com o tempo já começa a doer, porque você está absorvendo o impacto. Por isso que tem tênis para correr que absorvem o impacto com mais facilidade, impedindo com que a força do impacto vá diretamente para os seus pés e o seu pé acaba sentindo dor mais rápido. Mas o T-Rex ele não usava um tênis de absorção de impacto, pelo menos eu acredito que não. Então a cada passada dele, os pés dele absorviam uma enorme quantidade de energia de impacto. Cada passada geraria força de mais ou menos 3 a 4 vezes o peso do dinossauro. Isso significa até 30 toneladas de carga sobre cada perna. E aqui já partimos para um detalhe que o cinema simplesmente ignora, como se ele não existisse. Se um T-Rex estivesse correndo a mais de 50 km por hora, o único tropeço, uma perda mínima de equilíbrio ou algum desnível na terra, iria gerar uma queda que liberaria energia suficiente para quebrar todos os ossos, destruir grande parte, se não todos os órgãos internos do Tiranossauro Rex e causar a morte instantânea do Tiranossauro Rex, porque por conta do peso dele, o corpo dele inteiro iria absorver toda a energia daquele impacto. E quanto maior a massa, maior é a
queda, mais dolorosa é a queda. Porque quanto maior a massa, maior é a força. Porque a segunda lei de Newton já nos diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, de uma maneira extremamente simples de dizer, é como se fosse a velocidade da velocidade. Então, quanto maior for a massa de um corpo, maior é esta força. Quanto maior a velocidade, também maior é esta força. Então imagine um dinossauro correndo a mais de 50 km por hora com uma massa extremamente alta, porque nós sabemos já que a massa de um Tiranossauro Rex era tonelada. Então quando ele caísse no chão, todo o corpo dele iria absorver esta força de impacto. Então a biomecânica já nos mostra que a queda de um Tiranossauro Rex em alta velocidade seria a morte fatal para ele. Ele simplesmente não poderia se dar ao luxo de cair. Modelos científicos mais modernos, como simulações, estrutura óssea fossilizada, inserção muscular e a própria física do movimento, indicam que um T-Rex provavelmente corria em cerca de 12 a 20 km por hora no máximo. É mais rápido do que um humano médio, mas muito mais lento do que um carro. Mas você sabia que um T-Rex ele não precisava correr rápido? Mas por que isso? Continue aqui no vídeo comigo e vamos entender. E se você não se inscreveu ainda, já aproveita para se inscrever aí, deixar o like no vídeo para mais pessoas encontrarem o conteúdo e você ajudar o canal a crescer. E se tornar uma pessoa muito mais inteligente com os vídeos aqui que eu vou trazer no canal. O T-Rex ele não precisava correr porque ele era um predador de emboscada. Caçava presas grandes e lentas. Ele usava a mordida brutal, não a velocidade. Sua mordida poderia ir até 6 toneladas de força. Ou seja, ele não precisava correr, ele só precisava chegar perto. E a estratégia era aproximação, ataque curto, final e rápido, assim como vemos nos predadores atuais. Os predadores atuais, eles não precisam muitas vezes correr em alta velocidade, eles precisam ficar em emboscadas. Então os filmes eles estão errados nisso, sim, mas isto é porque os filmes eles não tentam obedecer à física, os filmes tentam passar emoções. Velocidade gera tensão e movimento rápido gera medo, ou seja, o realismo puro nem sempre é cinematográfico, é muito mais belo, muito mais bonito a gente ver coisas no cinema que fogem dessa realidade, nos agrada muito mais aos nossos olhos por ser mais lúdico. Então se fosse mais realista não seria tão legal, não seria tão emocionante como é. Um T-Rex real no cinema seria muito mais lento, muito mais pesado e muito mais silencioso do que você imagina. Em um momento eu vou fazer um vídeo falando sobre os sons dos dinossauros. Novamente eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não fez isso, deixa o like no vídeo para mais pessoas encontrarem o conteúdo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.